Livro de Deuteronômio, capítulo 6, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e de suas portas. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, a Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram, e quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Oremos. Pai amado e bendito, eu te louvo e te agradeço pela riqueza da tua palavra, essa palavra que foi trazida para Moisés e aquele povo nos seus dias, mas é válida, é atual para nós nos dias de hoje também. Deus amado, Pai bendito, fala aos nossos corações, desperta-nos, Senhor, e conduz-nos individualmente, como famílias e também como igreja, para a tua boa, agradável e perfeita vontade para nós. Abençoa-nos nessa noite, que o teu Espírito Santo fale poderosamente e que em tudo o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Pedi ao diácono César que verifique lá fora se tem alguém que não precisa estar lá fora. Peço aos irmãos que entrem, por favor. Irmãos, esse texto ele é exposto ao longo de todo o livro. Como falei, hoje vai ser um fechamento desse material que tanto me abençoou e foi tão interessante estudarmos ao longo desse ano de 2025. E o livro todo, Família Guiada pela Fé, é baseado nesse texto de Deuteronômio 6. Então, embora eu tenha feito essa leitura, eu não vou ficar muito no texto de Deuteronômio 6, até porque, se você rever os vídeos anteriores, você vai ver que o autor, e eu fui falando capítulo após capítulo, ele trata de cada um dos aspectos, versículo a versículo, especialmente dos versículos 4 a 12. Versículo 4 fala que o Senhor é o único Deus. Versículo 5 fala de amarmos o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Pode deixar apagado que vai ter lá. Obrigado, Deus. E ele diz no versículo 6, estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E ele continua, você as inculcará, versículo 7, a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais da sua casa e das suas portas. Ou seja, Deus deixa claro que era a função da família transmitir a palavra de Deus aos filhos. E assim, geração após geração, os filhos de Israel iam transmitindo aos seus filhos a palavra do Senhor. E no versículo 12, ele diz, temam o Senhor, o seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome... Perdão, li o 13. No 12 diz assim, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Deus está falando? Quando você receber bênçãos da parte de Deus, quando Deus tiver te abençoado na terra prometida, não esqueça do Senhor. Então, ao longo de 9 capítulos do livro, 8 na verdade,
o autor discorre sobre esse texto de Deuteronômio 6 e fala da importância de nós amarmos ao Senhor, de nós honrarmos ao Senhor, de nós conhecermos a palavra de Deus e nós transmitirmos, inculcarmos aos nossos filhos, andando pelo caminho, onde estivermos, nós transmitirmos a palavra de Deus. Eu falava esses dias que lá em casa tem uma varanda, e a gente estava na sala e parou um passarinho na varanda, e eu já aproveitei e falei com o Daniel e a Raquel, acho que a gente estava no momento de culto doméstico, e eu falei, tá vendo aquele passarinho? A Bíblia fala, Jesus disse, para a gente olhar as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, o Pai Celestial cuida delas. Então, a gente precisa confiar que se Jesus falou isso, Ele cuida de nós também, por causa de um passarinho que apareceu na varanda da minha casa. Então, precisamos usar todas as circunstâncias para inculcar na mente e no coração dos nossos filhos a santa palavra de Deus. Mas há um outro texto que não é falado no livro, mas é importante ao falarmos dessa questão da transmissão da palavra de Deus de geração a geração, que é o Salmo 78. Eu peço que você vá até lá. Salmo de número 78. O irmão Luciano abriu o culto com o Salmo 103, em que fala que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então Deus sabe do amor que deve haver de um pai para um filho, e não há nada mais precioso para alegarmos aos nossos filhos que o conhecimento da palavra de Deus. E lá no Salmo 78, um salmo didático de Asaf, diz assim a palavra do Senhor: Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Preste bem atenção no que diz o texto. O que ouvimos e aprendemos. O que quem nos ensinou? Os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou o quê? Aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem, por sua vez, os contassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus. O propósito de transmitir a palavra de Deus de geração em geração, versículo 7, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então, o Salmo 78 fala da importância dos pais transmitirem a palavra aos filhos e apresenta um aspecto positivo. Os filhos colocarem a confiança de Deus e não se esquecerem dos feitos de Deus. E um aspecto negativo, não serem como os obstinados pais rebeldes do passado que não foram fiéis ao Senhor. E no Novo Testamento? Vá comigo em Efésios capítulo 6. O que nós ouvimos em alguns textos, Efésios é somente um deles. Efésios 6. Efésios 6, versículos 1 a 4. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E olha o que diz o versículo 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, deixa claro que é papel dos pais. Aí, quando eu digo pai aqui, não é somente o pai, mas o pai e a mãe, mas há uma responsabilidade maior sobre o homem, como cabeça do lar, de transmitir a palavra de Deus aos filhos. Esse é o modelo de Deus. Pais que amam e temem ao Senhor e conhecem a palavra de Deus e amam as coisas de Deus, transmitem para os seus filhos a palavra do Senhor. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, isso é claro. E aí vem a pergunta que vai nos nortear nessa exposição dessa noite. Mas como fazer isso? Podemos chegar à conclusão que esse é papel nosso como pais, e se você não tem filhos ou seus filhos já são adultos, você pode ajudar outros pais nesse trabalho. Aqui, na palavra de Deus, em Tito, fala das mulheres mais velhas ajudarem as mulheres mais novas a serem boas donas de casa, criarem bem os seus filhos. Então, a palavra de Deus mostra que você pode ajudar. De repente, você já tem filhos criados, casados, ou você não teve filhos, mas você pode auxiliar outras pessoas a cumprirem esse trabalho que Deus deixou para nós
de criarmos nossos filhos nos caminhos do Senhor. E se você, como eu, tem 3 filhos pequenos, ou 2, ou 1, ou 4, ou 5, seja lá quantos forem, você precisa assumir essa responsabilidade que a igreja vai dar, vai apoiar, mas que é a responsabilidade dos pais de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Mas como fazer isso? E eu te digo mais, como a igreja pode favorecer as famílias? Esse é o tema do capítulo 10, que encerra esse livro, Família Guiada pela Fé. Eu vou pedir ajuda dos universitários, pode projetar. Esse material é um resumo que eu vou falar com vocês dessa noite. Não, pode deixar assim. Pode colocar. Ah, está ligando ali. É um resumo do que a gente vai ver no capítulo 10, e é muito importante, porque eu creio que algumas coisas que estão aqui são norteadoras não só para o autor, que aprove ao Senhor recolhê-lo aos 50 e poucos anos. Agora, em setembro, ele partiu para o Senhor. Ficamos tristes ao saber dessa notícia, mas Deus tem seus propósitos. Mas nesse livro ele dá alguns princípios muito importantes nesse capítulo 10, que são norteadores para nós como família, mas especialmente para nós como igreja. Porque a igreja pode ser um grande aliado nas famílias, nesse papel, nessa função que é das famílias de ensinar os filhos nos caminhos do Senhor. Mas a igreja também pode atrapalhar. A igreja pode trazer dificuldades para a família quando a igreja não entende que nós podemos contribuir ou atrapalhar que as famílias cumpram o seu papel de ensinar seus filhos. Então, esse capítulo, ele fala de algo chamado, o nome dele é assim, o nome do capítulo, um rompimento radical com a norma. Quando você pensa em igreja, o que você pensa? Quando você pensa numa igreja saudável, numa igreja bíblica, numa igreja abençoada, o que você pensa? Uma igreja com muitas atividades, uma igreja com poucas atividades, uma igreja com muitos ministérios, uma igreja com poucos ministérios. Uma vez uma pessoa visitou a nossa igreja e falou assim, não, porque eu tenho filhos adolescentes, eu preciso de uma igreja que tenha um trabalho com adolescentes e que tenha muitos jovens. Eu falei, isso é bom, mas não use isso como único parâmetro para você procurar uma igreja. Essa irmã tinha passado por uma situação difícil de casamento, tinha se divorciado e vivia um drama e tinha filhos adolescentes, a preocupação dela era mais do que justa. Mas, às vezes, a gente cria algumas coisas na nossa cabeça e a gente acha que a igreja tem que ser assim. Então, a igreja tem que ser assim, tem que ter um ministério que funcione de tal forma. Tem que ter tantas reuniões de casais, de famílias, de homens, de mulheres, ao longo do ano. E a gente cria algumas coisas na nossa cabeça. Mas sabe como é a igreja do falecido Vade Balcan Júnior? Aqui no livro ele conta um pouquinho como funciona a igreja dele. E eu vou ler para você, porque talvez você perceba, como eu também, que a igreja dele é muito diferente do que a gente está acostumado a ver como igreja. Ele falou assim, na verdade, falando da igreja dele, é uma igreja diferente de qualquer outra que muitas pessoas em nossa cultura já conheceram. Continua ele, nossa igreja não tem ministros de juventude, ou seja, não tem líder de jovens. Ministro de crianças ou berçário. A igreja não tem escolinha e nem berçário. A igreja é desse irmão. Não estou falando que isso é bom, que isso é ruim, que isso é certo ou errado. Só estou expondo o que ele expõe no livro dele. Nossa igreja não tem ministro de juventude, ministro de criança ou berçário. Não dividimos as famílias por suas partes integrantes. Não separamos as mulheres mais velhas das jovens adolescentes que precisam de orientação. Não separamos a criança de seus pais durante o culto. Então, o que a gente está fazendo agora, na igreja desse irmão, não funciona assim. As crianças ficam com os pais durante o culto. Na verdade, não fazemos isso nem mesmo no estudo bíblico. Vemos a igreja como uma família de famílias. Meu Deus, isso é muito diferente de tudo que eu conheço. Eu, pelo menos, nunca conheci uma igreja assim. Alguns irmãos que são mais antigos, vamos dizer assim, mais experientes, já foram de igrejas que eram desse formato, que as crianças ficavam no culto, né? Alguns velhinhos em nosso meio, né? Não vou falar o nome delas, não, as filhas de Francisco, já foram de igrejas assim, em que as crianças ficavam no culto o tempo todo e ninguém morreu por causa disso. Não estou dizendo com isso, irmãos, que a partir de agora as nossas crianças vão ficar no culto em todos os cultos. Nós não vamos mudar a forma como fazemos a nossa igreja. Mas a reflexão que esse irmão traz é muito interessante. Então ele fala, na minha igreja não tem líder de jovens, não tem berçário, não tem escolinha, as famílias participam de tudo junto o tempo todo. Isso talvez, isso é muito diferente de tudo que eu vejo ou que eu já participei. Se é assim para você, para mim também é. Mas por que ele fala isso? Por que ele propõe isso? E volta a dizer, não fica preocupado, né, que tem gente que fala assim, meu Deus, o pastor lê um livro, vai mudar a igreja toda. Não, fique em paz. Porque tem pastores que são muito assim, né? Lê um livro, vai numa conferência, tem igrejas que ficam preocupadas, né, pastor Javier, quando o pastor vai para um congresso de pastores, um seminário, que cada vez que o pastor vai para um seminário lá da Fiel, ouve um monte de coisa, chega e muda a igreja toda. A gente não vai fazer isso, calma.
E a gente está lendo esse livro há muito tempo, e muito do que eu vou falar essa noite você já me ouve falar há muito tempo. Mas é importante a gente abrir um pouco a nossa mente e entender que existem pessoas que tocam a igreja de uma forma diferente do que a gente faz, e isso pode trazer benefício ou uma reflexão para nós. Então, primeira coisa, a igreja dele funciona de forma muito diferente do que nós estamos acostumados a, entre aspas, fazer igreja. Ele chama isso de igreja integrada à família. A família cultua junto. Ele conta no livro algo até chocante, de uma família que tinha uma filha adolescente, e era uma igreja grande que tinha um edifício para o culto de adolescentes e jovens separado da igreja. E tudo lá funcionava diferente, separado. Os irmãos chegavam na igreja e aí os adultos iam para o culto, para o templo principal, onde tinha o culto dos adultos, as crianças iam para a escolinha, os adolescentes para o culto de adolescentes, os jovens para o culto de jovens. E o que aconteceu? A filha deles cresceu, já era uma jovem, começou a ir para a igreja no carro dela. Então acordava de manhã, a família saía para todo mundo ir para a igreja, os pais iam no carro deles, iam para o templo onde tinha o culto dos adultos, e a filha, teoricamente, ia no carro dela para a igreja, para o culto de jovens. Passado um mês, o líder de jovens procurou aquele pai e falou assim: como é que está a sua filha? Ela está bem? Ela falou: tá tudo bem. Porque ela não tem vindo à igreja. Ela saía de casa, o pai achava que a filha estava indo para a igreja, mas ela estava indo para outro lugar. E como na igreja era tudo separado, ele nem sabia disso. Então, ele conta esse caso, que é um pouco chocante, mas mostrando como é comum nos Estados Unidos, também no Brasil, que as famílias façam tudo separado. E ele propõe algo diferente, que é muito interessante, pelo menos para a nossa reflexão e para a gente pensar um pouco, especialmente como trabalhamos crianças, famílias, jovens, adolescentes em nossa igreja local. Ele chama isso de igreja integrada à família. E ele fala de características e o que ele chama de princípios orientadores. A gente vai passar cada um deles rapidamente aqui nessa noite. As características. Primeira coisa que ele chama a atenção: as famílias cultuam juntos. Diferente do que fazemos em nossa igreja, embora nem sempre, porque agora em janeiro, nos 2 primeiros domingos de janeiro, como já fazemos há muito tempo, nós faremos um recesso da escola bíblica infantil e as crianças ficarão nos 2 cultos, de manhã e de noite, nos 2 primeiros domingos de janeiro. E já fizemos isso algumas vezes, nenhuma criança passou mal, teve algum problema. Dá um pouquinho mais de trabalho às vezes, as crianças vão ficar junto com os pais. Às vezes eles se juntam aqui, ficam aqui na frente, fazem uma festa, é legal, mas eu vou orientar que as crianças fiquem junto, cada criança com a sua família, e assim as famílias vão cultuar juntos. A gente não faz isso sempre, mas de vez em quando fazemos. Nesse modelo que esse pastor propõe, que está nesse capítulo 10, ele chama a atenção para isso: as famílias cultuam juntos. Talvez você pense: isso funciona só lá nos Estados Unidos. Essa semana nós recebemos um casal visitando a nossa igreja, que é membro de uma igreja presbiteriana em Niterói, que é assim. Lá as crianças participam de todos os cultos junto com as famílias. Ali em Niterói, só atravessar a ponte. Tem uma igreja, mais de uma, na verdade, que já funciona nesse formato. E existem muitas outras. Se a gente procurar aí, igrejas que a criança chega, fica com seus pais e participa do louvor e continua na pregação. E depois, às vezes, tem igrejas que tem um estudo separado para as crianças, outras que as crianças ficam juntas. Então, isso não é algo de outro mundo. Para nós pode soar meio estranho, mas isso acontece lá nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. As famílias cultuam juntos. E para ser bem sincero, irmãos, se você olhar honestamente nas Escrituras, não há segregação por faixa etária nas Escrituras. Você não encontra na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, famílias cultuando separadas. As famílias estão sempre cultuando juntas. Só isso já deve colocar uma pulga atrás na orelha e a gente pensar se a gente não tem algo a aprender com esses irmãos que nos chamam a atenção para o valor das famílias cultuarem juntas, pai, mãe e filhos. Segunda coisa que ele chama a atenção nas características disso que ele chama de família, de igreja integrada à família, sem segregação sistemática. O que é isso? Sem ficar separando sempre por faixas etárias. Sempre porque existem momentos na igreja dele, por exemplo, ele afirma que tem uma reunião semelhante ao que nós fazemos aqui no Anil. Uma vez por mês, há uma reunião específica para os homens, e acho que tem para as mulheres também. E os homens se reúnem e tratam de questões relativas aos desafios do homem. Então, há momentos em que há alguma segregação, mas isso não é algo sistemático, não é o que acontece sempre. Pode passar. E ele fala assim: o movimento Igreja Integrada à Família é facilmente distinguível por sua insistência na integração como um princípio eclesiológico. E o que é eclesiológico? Vem de eclesia, de igreja. Então ele fala assim: essa questão de integrar a igreja é algo que faz parte da visão da igreja. Então,
eles entendem que isso faz parte da visão eclesiológica, ou seja, da forma como a igreja funciona, que deve integrar as diferentes idades, as diferentes faixas etárias na igreja como algo que é um princípio, não é somente uma ideia que faz de vez em quando. Pode seguir. Aí o que ele fala? Isso é uma reforma, uma mudança de paradigma, uma forma de pensar. É um rompimento completo com as normas atuais do modo como fazemos a igreja. Não existe segregação etária sistemática na igreja integrada à família. Aí talvez você fale assim, meu Deus, mas isso funciona? Uma igreja como a desse irmão, falecido agora, né? Em que é tudo separado, é tudo junto. As igrejas ficam no louvor juntos, as crianças ficam na pregação junto, os jovens ficam junto com os pais. Isso funciona? Aí eu te faço uma outra pergunta, se você está se questionando nesse sentido. O modelo atual funciona? E eu te digo como alguém que tem uma experiência de estar exercendo liderança há quase 20 anos. Eu assumi a liderança da Juventude da Freguesia em 2007, fiquei quase 6 anos lá. Depois fiquei 7 anos liderando Geração Ação, que é o trabalho de jovens da denominação. E posso te dizer com convicção, como esse irmão fala também, e ele não é o único, muitos outros, que o modelo atual não está funcionando bem. Ah, mas se a gente vê um monte de jovens juntos, vê um monte de retiro, um monte de coisa, é muito legal. Não estou dizendo que não tenha valor nenhum. Muitos jovens que eu liderei lá na época da freguesia, hoje estão casados, com filhos, tocando a vida deles, e Deus tem abençoado muito. Mas certamente está longe de ser o ideal. Então, se esse modelo nos assusta, você fala assim, meu Deus, mas a igreja lá, todo mundo fica junto o tempo todo. Isso funciona? Funciona. E o modelo atual, eu creio que funciona menos. Então, isso já nos vale pensar. Por quê? Se você lembrar do que falamos do início desse livro aqui, nas reuniões com homens, e também falei há 2 semanas atrás, de 75% a 88% dos adolescentes que entram na faculdade se desviam da fé. E muitos são de igrejas que têm trabalho com jovens, têm camp, têm acampamentos, têm retiros, e muita gente entra na faculdade e se desvia, alguns nunca mais voltam para a fé. O que está acontecendo, irmão? Será que não é algo para ser revisto não só pelos pais? Por isso que eu estou falando que essa reflexão final que ele traz nesse livro é um chamado aos pais a assumirem o seu papel de discipularem seus filhos, mas um chamado à igreja a rever a sua forma de fazer igreja. Porque a gente pode prejudicar a família ao invés de ajudar no trabalho de discipulado dos seus filhos. Então ele fala, nesse modelo que ele chama de igreja integrada à família, volta a dizer, gente, não fica assustado achando que em janeiro a gente vai mudar a igreja completamente, não vai mudar nada. Só esses 2 domingos que a gente não vai ter escolinha, como fazemos há quantos anos, Crisnelli? Há 5 anos que é feito assim. Então, o que vamos fazer nos 2 primeiros domingos de janeiro é o que fazemos há 5 anos, não ter escolinha. Não pense assim, meu Deus, aí a pessoa vai chegar aqui domingo que vem, Luciano, de manhã eu vou falar, hoje não tem escolinha, mas pastor peru. Agora ele leu aquele livro, vai mudar a igreja toda de uma hora para outra. Calma, não vai mudar nada. Na 3º domingo, né, Cris? De janeiro, voltamos com a escolinha. Dia 31 teremos escolinha, calma. Mas a gente precisa, irmão, se a gente quer. Qual é a minha preocupação? Eu tenho 3 filhos. Eu quero que eles sejam discipulados na fé em Jesus Cristo e eles amadureçam e cresçam como jovens e homens, e a Raquel, uma mulher que tema e ama ao Senhor. Eu espero que você deseje o mesmo para os seus. Então a gente precisa pensar. Se o modelo atual está tendo muitas falhas, será que a gente não pode aprender um pouco com outras formas de enxergar a igreja? É só isso. Seguindo. Então as famílias cultuam juntas. Não há segregação sistemática, não fica separando jovens, crianças, adolescentes, idosos o tempo todo. Aí eu te pergunto, quando você pensa em evangelismo e discipulado, o que você pensa? A gente precisa melhorar a evangelização da igreja. A gente precisa discipular melhor as pessoas. O que a gente pensa? Eu penso, e você deve pensar também, em métodos, em campanhas evangelísticas, em ações, em botar a igreja na rua e pregar, e tudo isso tem valor. A gente tem feito isso. Fizemos um culto em espanhol, com a participação do nosso querido pastor Javier, que está conosco essa noite. Pregamos para pessoas na língua dela, cantamos louvores em espanhol, fizemos uma ação agora na Igreja Batista Central do Anil, levando doações para mais de 25 crianças, e ali falamos de Jesus, pregamos o Evangelho. Não deixa de ter valor termos campanhas, ações evangelísticas, mas a forma mais efetiva de evangelização e discipulado, segundo esse autor, eu concordo em gênero, número e grau, é o que ele chama de discipulado em e por meio dos lares. Se cada família da igreja se comprometer a evangelizar e discipular os seus filhos, irmãos, estaremos com um potencial tremendo de abalar o reino das trevas. Mas
jovens e até crianças que chegarem à nossa igreja, de famílias que não são cristãs, vão receber todo o apoio da igreja. Mas os jovens e crianças das famílias da igreja devem ser discipulados e evangelizados pelos seus pais. Quando a gente entende isso, quando cai a ficha, é como se fosse uma revolução, no bom sentido, né? Uma grande potência que a igreja se transforma. Porque a gente fica pensando em métodos, a gente precisa ter um líder de jovens assim, precisa ter um líder de adolescentes assado, né? Só que a gente não vê que a gente está dia após dia, semana após semana, com os nossos filhos dentro de casa. Tempo a gente tem de sobra junto com eles. A gente tem que aproveitar essas oportunidades e discipular e evangelizar nossos filhos dentro de casa. E os que não têm famílias, a gente vai cuidar deles na igreja. Mas se cada família fizer bem o seu trabalho de casa, que é o que ele propõe, evangelismo e discipulado em e por meio dos lares. Pode passar. A família é o braço de evangelismo e discipulado da Igreja Integrada à Família. Então, a família é o grande elemento de evangelização, não as ações evangelísticas que têm o seu valor, mas o grande elemento de evangelização e discipulado da igreja são as famílias. Pode seguir. Esse autor que ele cita disse o seguinte: a igreja pode ministrar melhor aos filhos, treinando o pai e apoiando sua ajudadora esposa. Você quer ministrar bem às crianças? Queremos ministrar bem aos adolescentes, aos jovens? Então vamos dar todo o apoio aos pais. Primeiro, para os pais entenderem seu papel de cabeça do lar, pois o pai, ele é o responsável espiritual pela família, ele é o cabeça do lar, ele não é melhor do que ninguém, não deve ser autoritário, mandão, mas ele precisa assumir o seu papel de líder espiritual do lar. Então vamos conscientizar os homens disso, vamos estimulá-los, vamos apoiá-los nisso, vamos dar apoio às esposas. É a melhor maneira de ministrarmos aos filhos. Com todo o louvor aos esforços dos nossos irmãos e irmãs na escolinha bíblica infantil, com todo o trabalho que é feito, isso é maravilhoso, mas a gente não discipula crianças 1 a 2 vezes por semana, 2, 3 horas aos domingos, mais 1 hora durante a semana, e a nossa igreja tem muita atividade durante os cultos. A gente tem escolinha durante as terças-feiras, oferecemos jantar para as crianças às terças-feiras, está suspenso agora por causa do período de férias, temos atividades domingo de manhã, oramos pelas crianças antes, a gente fornece tudo que a gente pode, mas a maior ferramenta são as famílias evangelizarem e discipular dos seus filhos, especialmente os pais assumirem esse papel, e a igreja ministrar melhor aos filhos, treinando o pai e apoiando a mãe nesse trabalho. Pode passar. E aí o último ponto que ele coloca ali de característica, a ênfase na educação como componente-chave do discipulado. O que ele quer dizer com isso? Irmãos, a educação não é neutra. Você deve ter ouvido isso, ou talvez você até pense isso é uma tolice. A educação não é neutra. Eu vi isso de um dos meus professores do seminário, Martin Butzer, que é diretor de uma das melhores editoras cristãs que temos na atualidade, a editora Trinitas. E o Maurício Fonseca, diretor da Trinitas, ele falou isso explicitamente: educação não é neutra. Não pensa, meu filho está numa escola, mas ele só está aprendendo matemática, geografia, história. Não é neutro. O professor de história, se ele for um marxista, comunista, socialista, que possivelmente que a maioria dos professores de história assim o são, ele vai ensinar a história sob uma ótica materialista, ateísta, marxista, e seu filho vai aprender isso, e muitas vezes vai cremar no professor de história e de geografia do que em você. A educação não é neutra. Então a igreja precisa abrir os olhos dos membros para isso. Não seja ingênuo. Então é só botar meu filho numa escola cristã? Nem sempre. Tem muitas escolas cristãs, né, Nelson? Nós que o digamos. Passamos por situações, porque às vezes a escola tem princípios cristãos, mas não sabe ainda lidar com as coisas muito bem. Ou tem professores ateístas no meio da escola que se dizem cristãos só para conseguir um emprego. Então, irmãos, a gente precisa ter essa consciência de que a educação ela é fundamental na formação do discipulado dos nossos filhos. Então, não vou mandar meus filhos para a escola? Não, mande, mas prepare-os em casa. Confira o que teu filho está aprendendo. Confira o que ele está aprendendo na escola, desde a idade mais tenra até a sua juventude. Porque a educação ela é um componente chave do discipulado do povo de Deus. A educação não é neutra, não caia nessa balela. Porque muitos revolucionários culturais vendem esse peixe para você achar que você está na escola, que teu filho só está aprendendo coisas que não tem nada a ver com o que ele acredita, com a sua visão de mundo, mas eles estão fazendo a cabeça do seu filho. Alguém disse, você envia seu filho para Roma, né, envia seu filho para aprender com César e não espera que ele volte romano? Por que tantos jovens entram nas universidades e abandonam a sua fé,
abandonam a fé dos seus pais, se envolvem com bebida, com drogas, com promiscuidade. Jovens que às vezes eram ativos, firmes na igreja, o que está acontecendo? Isso é muito comum. Porque muitas vezes o pai pensa, não, meu filho tem que estar na igreja, tem que ouvir a palavra, eu tenho que orar com ele, mas não atenta que na escola, na faculdade, a mente dele está sendo formada. Irmão, ele só está aprendendo matemática, português para passar no vestibular. Ele só está aprendendo umas matérias para ter a profissão dele. Não é só isso. Então vamos tirar nossos filhos das universidades? Vamos tirar nossos filhos das escolas? Não, necessariamente. Alguns entendem assim. Inclusive, irmãos, esse tipo de visão atrai muitos pais adeptos do homeschooling. O que é o homeschooling? São famílias que entendem que a forma mais efetiva de educar seus filhos é em casa. Eu conheço algumas dessas famílias e admiro muito delas. Inclusive, na nossa igreja, a gente sediou por 2 anos um polo do CC, que é o Classical Conversation, que é um currículo de ensino doméstico que dá suporte para a família. Se encontrava uma vez por semana aqui na nossa igreja. A catedral já cedia há mais tempo e continua sediando. Uma vez por semana tem um grupo que se reúne lá e capacita os pais a ensinarem história, geografia, matemática, biologia para os seus filhos. E por que essas famílias... Eu não pratico isso. Eu particularmente, Felipe, aí eu não estou falando como pastor, estou falando como pai. Eu sou muito adepto de escolas cristãs, como, por exemplo, o Douglas Wilson fala num livro excelente dele, falando sobre educação cristã clássica. São escolas cristãs muito bem fundamentadas, o que eu acho que a gente não tem no Rio de Janeiro, mas pode ser que meus netos venham a ter. Ainda está muito longe de ter, mas ainda acho que a educação cristã bem feita numa escola, especialmente uma educação cristã clássica, é muito efetiva. Mas eu entendo que tem irmãos que entendem que precisa tirar os filhos das escolas e ensinar em casa. Esses irmãos muitas vezes se identificam com igrejas nesse formato. Por quê? Pensa comigo, é um raciocínio que não é muito difícil de alcançar. Se um pai entende que a educação secular, por assim dizer, dos seus filhos é responsabilidade dele, ele está disposto, o pai e a mãe, a semana após semana estudar geografia, história, ensinar para os filhos em casa, mesmo ter um suporte de um grupo como esse que eu falei, o Cici, mas uma vez por semana só ter um apoio, o resto da semana é com ele. E vou te dizer uma coisa que talvez te surpreenda, palavras do pastor Marcelo Maia, que é um dos tutores lá da catedral, pastor auxiliar da catedral. O rendimento dessas crianças nos vestibulares, nos concursos, é absurdo. Normalmente supera muito das crianças que estudam em escolas tradicionais. Mas, por que esses pais se interessam por igrejas com esse modelo? Por exemplo, essa família que nos visitou essa semana, que é de uma igreja que as famílias cultuam juntos, que não tem segregação, tudo mais de faixa etária, lá em Niterói, ela falou que quase todo mundo na igreja é partidário do homeschooling, ensina seus filhos em casa. Por quê? Uma família que já entende que a educação secular, por assim dizer, é responsabilidade dela, quanto mais não vai entender que a educação cristã é também. Então, quando uma família já está entendendo que precisa ensinar matemática, história, geografia, biologia para os seus filhos, quanto mais os princípios da palavra de Deus. Então, por isso que essas famílias muitas vezes se identificam com igrejas assim. Mas não quer dizer que essas igrejas são só para famílias que praticam homeschooling. Então, características, as famílias cultuam juntas, não há segregação de faixa etária sistemática, o evangelismo discipulado é feito nos lares. E a ênfase na educação como uma chave do discipulado. Não seja ingênuo. Não, domingo meu filho aprende a Bíblia, de segunda a sexta ele aprende matemática, história e geografia. Não há neutralidade. Seu filho facilmente pode ser seduzido pelas coisas desse mundo, achando que está só aprendendo matérias que todo mundo aprende. Aí, seguindo, vimos as características. E agora o que ele chama de princípios orientadores, que é a segunda parte do capítulo 10, um rompimento radical com a norma. Primeira coisa, ele fala da promoção de uma visão bíblica de casamento e família. Uma igreja integrada à família precisa promover uma visão bíblica de casamento e família. Ele fala, nossas igrejas devem ter o casamento em alta conta. Isso parece meio óbvio, mas hoje em dia não é. É só você ver a taxa de divórcios entre cristãos, ou ditos cristãos, ou evangélicos, e a não evangélicos, que não é muito diferente. O índice de divórcios nas igrejas é muito grande. Por quê? Muitas igrejas... Outro dia, uma experiência muito ruim que minha mãe teve de uma pessoa que foi fazer um serviço no condomínio dela, e estava muito angustiado, um homem, porque a mulher foi numa igreja, dessas igrejas da moda, e a pessoa que estava falando na igreja falou de casamento tóxico. Se você tem um relacionamento tóxico, você tem que deixar o seu marido, você tem que... Aí a mulher decidiu se separar do marido, porque eu vi uma pregação de uma pessoa muito mal orientada, ou talvez muito mal intencionada, não sei, não conheço a pessoa, não posso julgar,
que falou que se você vive um relacionamento tóxico, é melhor você divorciar. Numa, entre aspas, igreja. Então, quando a igreja não tem o casamento em alta, isso gera muitos problemas na vida da igreja. Seguinte, nossas igrejas devem acolher e celebrar os filhos. Isso eu não preciso falar muito, que eu falo direto. Salmo 127, o salmo do filho de Davi, Salomão, ele fala que filhos são herança do Senhor, uma bênção que ele nos concede. Mas na nossa cultura, filhos são vistos como um peso. Ah, mas se você tiver filho, você não vai poder fazer a sua viagem dos sonhos, você não vai poder ter um apartamento maior. Talvez você não possa mesmo, não. Talvez se você tendo mais filhos, você vai ter uma vida mais simples. Mas o que é mais importante? Lançar flechas no mundo ou viver para o seu próprio prazer? Então, filhos dão trabalho, dão preocupações, mas dão muitas alegrias. A igreja precisa celebrar a maternidade, a paternidade como uma bênção de Deus. Nem todos terão filhos, nem todos vão casar, mas aqueles que estão casados em idade reprodutiva devem ser estimulados a terem filhos. Nem estou dizendo que todo mundo tem que ter 5, 10 filhos ou 3, mas filhos têm que ser vistos na igreja como uma bênção, não como um peso. Isso é uma coisa muito simples, mas às vezes pequenas falas até de um pastor. Ah, fulana está grávida de novo, não vai parar não, vai fazer um time de futebol. Às vezes pequenas falas desestimulam a igreja à maternidade. As mulheres à maternidade, os pais à paternidade. Então a igreja tem que celebrar, vibrar com famílias que decidem gerar filhos para a glória do Senhor. E nossas igrejas devem valorizar a família. Então esses 3 pontos são fundamentais. Uma visão bíblica de casamento e família. Valorizar o casamento. Acolher e celebrar os filhos e valorizar as famílias. Ele continua. Segundo princípio, que ele chama orientador. ênfase no culto e discipulado familiar. Isso é outra coisa que eu vou passar rápido aqui, porque eu falo isso direto aqui na igreja. Inclusive, já vimos livros sobre culto familiar, temos livros na nossa biblioteca, na nossa livraria, sobre a importância do culto doméstico. É fundamental que nós entendamos que a nossa igreja, nossa casa precisa ser uma pequena igreja. Isso não é novidade, amém, Lia Ferreira? Os pais dela fazem isso há muitos anos. Novidade é não fazer isso. Novidade é os crentes acharem que culto é somente na igreja. Isso que é novidade. Porque biblicamente, historicamente, a igreja sempre cultuou na igreja e em casa. Culto familiar é algo simples. É oração, uma palavra breve e louvores. Acabou, só isso. Mas é importante que a família cultue em casa. Mas isso eu nem vou falar muito, porque isso eu falo muito aqui na igreja. Mas talvez a gente fale mais no ano que vem, inclusive com os homens, para dar ferramentas para os homens liderarem o culto doméstico em casa. Trazerem a família. Os desafios são muitos, mas a gente precisa voltar a essa prática de ter o culto em casa como uma prática da família. Terceiro ponto. Promoção da educação cristã. Aí ele fala, educação cristã é uma ferramenta crucial na guerra cultural. É uma ferramenta crucial no evangelismo e discipulado da próxima geração. A gente está numa guerra espiritual, mas também estamos numa guerra cultural em que o mundo está tentando roubar a mente e o coração dos nossos filhos. E a educação é fundamental. Se a gente não entender isso, a gente vai estar indo como se fosse uma batalha sem uma armadura, sem estar armado, sem estar protegido. E a gente vai sucumbir à guerra cultural que já está em curso na nossa sociedade há muitos anos. Então, a educação ela é fundamental para instruirmos os nossos filhos. Então, saiba o que seu filho está estudando na escola, saiba com quem ele está andando na universidade, saiba o que está sendo ensinado a ele, saiba o que, em outras palavras, né, como no dito popular, o que está fazendo a cabeça do seu filho. Não seja ingênuo. Não, ele vai para a igreja todo domingo, ele está tocando, ele ajuda com a escolinha, está tudo certo. Não seja ingênuo. Porque muitos pais ingênuos, daqui a pouco, do nada, meu filho saiu da igreja, eu não entendi, estava tudo tão bem. Mas você sabe o que teu filho tem visto, o que ele tem ouvido, o que ele tem lido, o que tem feito a cabeça dele? Pode seguir. E ele fala o seguinte, faça um esforço honesto para estudar o que a Bíblia diz sobre educação. Procure saber mais sobre isso. Teste, é isso aqui, irmãos. Chegou a me dar arrepio quando eu li isso aqui. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, se eu fizer isso na nossa igreja, o que vai sair? Teste a cosmovisão das crianças e jovens da igreja. O que é cosmovisão? A visão de mundo. Se a gente pegar, a gente está fazendo uma enquete aqui da escola dominical, né? Se a gente passar uma enquete aqui com perguntas, que não é muito difícil fazer, perguntas que nos ajudam a delinear a visão de mundo de uma pessoa. E a gente passar para os nossos jovens e crianças, que bicho vai sair disso? Eu confesso que eu fico assustado. E eu acho que a nossa igreja não está tão mal assim, não. Como seu filho e sua filha enxergam o mundo?
como seu filho e sua filha veem a realidade? Será que você sabe? Talvez você ache que sabe. Não adianta chegar em casa agora, apertar teu filho contra a parede e falar: o que você acha de sexo? O que você acha de relacionamento homossexual? O que você acha de casamento entre um homem e outro homem? O que você acha de aborto? E seu filho vai falar que tudo é maravilhoso, tudo de acordo com a Bíblia, assustado, com medo de você não deixar ele ir para o cinema amanhã. Mas tente avaliar sinceramente qual é a visão de mundo do seu filho e da sua filha. Talvez a gente fique assustado, irmãos. Mas talvez isso ajude a entender por que tantos se desviam quando tem oportunidade. Só estão dando vazão àquilo que já está na sua mente e no seu coração. E ele fala ainda: encontre e apoie alternativas educacionais acessíveis. Vamos dar apoio a famílias que estão se esforçando para dar uma educação cristã de qualidade aos seus filhos. Um exemplo, eu não gosto muito de dar exemplo nosso, mas não deixa de ser, esses 2 anos, 2023 e 2024, que nós abrimos a nossa igreja para sediar um polo do Classical Conversation. E abençoamos famílias sem ganhar nada com isso. Cedemos a nossa igreja para famílias se reunirem aqui e serem capacitadas. Essa família que nos visitou essa semana, inclusive, participou esses 2 anos do polo aqui na igreja. A gente está cedendo, dando uma oportunidade de famílias que ensinam seus filhos em casa serem ministradas de acordo com esse currículo. Senão o pessoal vai ter que ir para a catedral lá no Recreio, ou então ir para o Meyer, onde tem outro, ou em Copacabana. Então, para famílias que moram aqui perto, facilita muito estarem mais próximos. Um apoio a alternativas educacionais. Faça um esforço para entender o que a Bíblia diz sobre educação e teste a cosmovisão dos seus jovens e crianças. Pode passar. E para concluir, isso eu vou falar pouco, porque isso é mais importante para a igreja, mas para nós como membros em geral também. Dê uma ênfase na formação de uma liderança biblicamente qualificada. Se ao pensar numa igreja, se você estiver mudando para outra cidade, e você procurar uma igreja, quais critérios você vai estabelecer na hora de buscar uma igreja? É a pregação, é a comunhão, é a seriedade com a ceia, com os sacramentos, com o batismo, é a disciplina da igreja, ou é simplesmente se a igreja é legal, é uma igreja da moda, é uma igreja que tem muitos jovens, ou que tem... Eu já vi pessoas buscando igrejas que tinham pessoas com recursos que queriam que a filha casasse com um homem rico. Eu já ouvi isso. É um critério para buscar uma igreja. Então, vou buscar uma igreja que tem gente com muita grana, porque eu quero que minha filha case com um homem rico. E aí, vou buscar uma igreja assim. É um critério. Qual critério você teria? E qual critério você teria para escolher uma liderança? Pensando agora não na igreja, mas na liderança, no ministério pastoral. O que um homem deve ter de qualidades, de habilidades para exercer o ministério pastoral na igreja que você passaria a ser membro? Muitos pensam num líder carismático, gente boa, divertido, acessível. Tudo isso tem o seu valor até com um ponto, mas as qualificações, segundo a Bíblia, estão muito mais relacionadas a questões de caráter, e somente 2 habilidades são vistas nas orientações de Paulo a Timóteo sobre a formação de líderes. Ser apto para ensinar e cuidar bem da sua casa, porque quem não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Só essas 2 habilidades são exigidas. A maioria, eu creio, dos cristãos hoje nem pensaria nisso. Quer nem saber como é que é a família do pastor, como é que ele cuida dos filhos, como é que é o relacionamento dele com a mulher, como é que é, se ele é apto para ensinar ou não. Só quero saber se ele é gente boa, se a igreja está cheia, se a igreja é da moda, se as crianças e os adolescentes se sentem bem, se tem um parquinho, se tem um food truck no pátio da igreja. Isso para mim não satisfaz. Biblicamente não é isso. Eu falo isso com temor porque eu sou pastor de uma igreja. E tenho família, minha família está longe de ser perfeita. E sou dedicado ao ensino, mas tenho muitas demandas e deficiências também. Mas, biblicamente, é caráter e 2 habilidades: apto para ensinar e governar bem a sua casa, porque quem não governa bem a sua casa não pode governar a casa de Deus. Então, ênfase na formação de uma liderança biblicamente qualificada. Esses são os princípios orientadores de uma igreja integrada à família. Promoção de uma visão bíblica de casamento e família, ênfase no culto discipulado familiar, promoção da educação cristã e ênfase na formação de uma liderança segundo as Escrituras, não segundo a moda que a gente encontra por aí. E aí, concluindo, irmãos. Pode passar. Essas são as características que ele apresenta. Eu vou passar isso para os irmãos juntamente com os slides, esses slides juntamente com a gravação da pregação. E eu sugiro, se isso te provocou alguma coisa,
Eu gostaria de... Não concordo com tudo, não. Acho isso meio confuso, muito diferente. Mas eu vejo a igreja bombando aí com muitos membros. Mas membros, muitas vezes, aderem à igreja. Mas quantos são, de fato, convertidos e estão dispostos a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor? Isso aí, o tempo dirá, e os frutos também. Mas, se você tem interesse, ouça depois os outros vídeos, ou então leia o livro, ou compre o livro, e se aprofunde no pensamento desse autor, que ele apresenta de forma humilde, ele não está querendo dar uma receita de bolo, mas ele gera uma reflexão sobre a importância de revermos algumas coisas. Eu oro a Deus, irmãos, que esses princípios sejam norteadores para nós. Não no sentido que a gente vai fazer tudo diferente da nossa igreja agora, mas que a gente precisa contribuir para que as famílias exerçam seu papel de evangelismo e discipulado dos seus filhos. E aí famílias fortes geram igrejas fortes. E aqueles que chegam com famílias fragmentadas, aqueles que chegam e a família não é da igreja, aqueles que chegam passando por dificuldades, vão ser suportados, vão ser apoiados por famílias fortes. As mulheres jovens não precisam ser discipuladas somente por mulheres jovens, mas podem ser orientadas por mulheres maduras, que já são casadas há muitos anos, que já têm filhos, ou que já até são viúvas, e podem, com a sua experiência, abençoar a vida umas das outras. Homens maduros podem ajudar os mais jovens. Mas a gente precisa estar disposto a quebrar algumas ideias fixas que a gente tem na cabeça, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não estou preocupado com o culto de hoje, irmãos. Estou preocupado como é que vai estar a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja daqui a 10 anos. Daqui a 15 anos. Daqui a 20 anos. E eu quero descer em paz à sepultura. E chegar para o meu Senhor e falar: o que eu tinha para fazer, eu fiz. Cada um vai fazer com a sua vida, cada um vai prestar contas a Deus. Mas o papel da igreja é dar suporte às famílias, para que as famílias façam o seu trabalho. Mas hoje em dia o pessoal não lê a Bíblia, o pessoal não ora. Como é que vai pegar os homens que só ficam vendo futebol e Netflix o dia inteiro e jogando videogame e botar esse cara para liderar uma família? Ele vai ter que entrar no eixo. E o papel da família, da igreja, é fomentar os homens para assumirem o seu papel. Se o cara não vai assumir, lamento pela esposa e pelos filhos. Mas a gente não pode ir além do que a gente tem que ir até onde a nossa mão alcança. Nosso papel é nem que ter que pregar no deserto, que nem Ezequiel, né? Lá no capítulo 33, que fala do Atalaia, fala que as pessoas chegavam para ouvi-lo e ficavam felizes, falavam: ele fala tão bem, a sua música, a sua pregação parece uma bela melodia, é tudo tão agradável, mas saia dali, cada um ia seguir sua vida, não fazia nada que o profeta dizia. Mas isso não cabe a nós. Cabe a nós sermos fiéis ao Senhor e deixar os resultados com Ele. Mas pense nisso. Se você tem família, tem filhos, aproveite esse período de final de ano, de reflexões, de projetos, e firme o propósito de conduzir sua família em adoração na presença do Senhor, especialmente os homens. Se você é uma mulher solteira, jovem, pense bem com quem você vai casar. Pense se esse jovem não só é maduro e responsável para conduzir sua vida, se ele trabalha, se ele estuda, se ele está pensando em melhorar de vida, não para ser rico, mas para te dar uma condição mínima de subsistência, mas também se ele está disposto a liderar sua família em adoração. Mas se eu pensar assim, pastor, vai ser difícil achar um. Ore ao Senhor. Porque se você se arrepender, posso te dizer que é muito pior depois. Estar mal casado é muito mais doloroso do que esperar mais um pouquinho para encontrar alguém que, de fato, vale a pena você fazer uma aliança para a vida inteira. Pense sobre isso. Não tenha pressa. As coisas de Deus são lentas, mas são firmes, são constantes. Pode ser até que você fique meio desconfortável, até um pouco... Esse pastor é meio doido, fala um monte de maluquice. Mas pode ser também que daqui a 10 anos você volte para mim, eu nem lembre dessa pregação e você me agradeça. Poxa, obrigado. Porque hoje eu estou entendendo. Aquele dia eu entendi qual é o meu papel como homem. Entendi qual é o meu papel como jovem de buscar um homem e não um garoto. Se você casar com um garoto, você não vai ter um marido, você vai ter um filho dentro de casa. E aí sinto muito por você. Não adianta ir no gabinete e falar que quer separar, que eu não vou separar. Não vou apoiar. Vai segurar o tronco a vida inteira. E se não aguentar, mais de uma vez, mulheres chegaram para mim e falaram: eu acho melhor me separar. Eu falei: fique à vontade, mas não conta com o meu apoio, não.
ela vai ser disciplinada pela igreja. Porque não há motivo para separação, não havia. Situações que há, mas nesses casos não havia. Não interessa a idade, não interessa o tempo de casado. Tem que segurar a onda, tem que... Então pensa muito bem. Mas eu vou ficar para a titia. Melhor você esperar e confiar no Senhor, que fizer um casamento ruim e se arrepender depois. Falo isso com muita convicção, porque eu já vi muitos casos. Então, espere e confie no Senhor. Mas esteja disposto a abrir a mente e rever os seus conceitos, e Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar. Faça a sua oração. Talvez você fale, pastor, não tenho filho, eu não sou casado, eu sou divorciado, ou então meu filho é adulto. O que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque você pode ser alguém muito útil na vida de outras pessoas. E nós vamos participar agora da ceia do Senhor. Momento em que lembramos do que Cristo fez por nós, para nós sermos família. Como cantamos há pouco, não somos mais escravos do medo. O Senhor pagou o preço pela nossa vida. E assim podemos descansar. Podemos descansar no Senhor. Faça a sua oração.